para quem vai fazer vestibular, um assunto muito importante. Nós chamamos de associação de resistores, né? Como ligar vários aparelhos, né, de uma forma correta para que eles utilizem a sua máxima potência ou trabalhem direito, né? Ou, de qualquer forma, também como mexer nesses aparelhos com algum outro aparelho, com algum outro resistor, para que ele possa diminuir ou até mesmo aumentar a sua potência de trabalho. Então é isso que nós vamos aprender daqui a partir de agora. E desmistificar também alguns conceitos errados que a gente carrega sobre a associação de resistores, tá? A matéria ela não é muito difícil, nós vamos ir dificultando ela. A gente vai estudar daqui a pouco os circuitos compostos, né? A associação de circuito complexo, e nós vamos para chegar lá, trabalhar com o conceito primeiro da associação de circuito simples. Então presta muito atenção em cada uma dessas associações que a gente vai relembrar aqui junto, né? Muita atenção nas propriedades, porque são essas propriedades que nos salvam na hora de trabalhar com o circuito composto. Entender que, mesmo num circuito complexo, num circuito multimalhas, né, quem nunca estudou circuito complexo vai estudar esse ano, caso, né, trombe em algum vestibular ou outro de forma mais específica, né, não é algo que é muito comum de aparecer no Enem, mas é matéria, né, está no cronograma, né, ensino médio barra pré-vestibular, né, no cronograma MEC, então é muito importante você ter essa dimensão, ok? De como que se trabalha com circuito complexo. Porém, não importa se o circuito é complexo, de margem infinita, não importa. Sendo dentro dele pedaços, partes a serem trabalhadas em série ou em paralelo, devem obedecer tudo que a gente vai aprender aqui, ok? Tudo que nós vamos listar para você nesse quadro, o circuito, não importa o nome dele, tem que obedecer se for série ou paralelo, ok? Então, fique claro na sua cabeça a importância de aprender essas propriedades, aprender mesmo essas propriedades para conseguir trabalhar com qualquer que seja o circuito, ok? Para a galera que copia, a gente está lá no C4, né? A partir de agora, para ter uma dimensão de apostila, é o último capítulo, né? Da frente de eletricidade do nosso material 1, tá bom? Então vamos virar aí a página em breve dele, que é a associação de resistores. Alguma dúvida, dá o grito aí, tá? O chat está aberto aqui, ou manda aí no microfone, por favor. E claro, né, presta muita atenção e pergunta, velho. Essa aula, associação de resistores para frente, a gente quase que diz que ela é prática, né? É uma aula mais prática. Você precisa perguntar, não pode deixar dúvida daqui para frente não, ok? Primeira associação que nós vamos ver, número 1, a associação em série. A gente vai ver a associação e trabalhar com 2 exercícios, ok? Vou tentar fazer isso com todas elas para preencher bem o nosso conteúdo. A associação chamada de associação em série, dita assim porque também é conhecida como sequencial ou dependente. Tá aí, associação em série, sequencial ou dependente. Show de bola? Essa é a nossa associação. Primeiro, por que é chamada de sequencial ou dependente? Porque ao invés de ligar cada dispositivo diretamente na fonte geradora, ou seja, na bateria, né, no gerador, eu vou ligar um dispositivo no outro. E somente as pontas dessa ligação, né, do que nós chamamos de ramo do circuito, é quem vai fechar no nosso positivo e negativo, ou seja,
nos polos, nos potenciais do nosso gerador. Somente as pontas, ok? Então, ela é sequencial porque é um aparelho ligado no outro. Conforme a gente já está entendendo como que os resistores funcionam, né? E são nesse formato aqui, ó. Pronto, né? Eis aqui o nosso gerador. Já ligar tudo de forma correta, né? Tal qual o vestibular nos ensina. Como ligar um aparelho no outro? Eu vou tirar o fio do nosso gerador e vou conectar ao primeiro. Pronto. Eis o nosso resistor R1, resistor R2, resistor R3. Você pode pensar aí, conforme vem nos livros, né? 3 lâmpadas, mas entenda que isso aqui são 3 quaisquer coisa, né? Posso ligar tanto 3 lâmpadas dentro da minha casa, mas também 3 resistores, 3 dispositivos resistores em sequência para modificar, por exemplo, a potência do meu aparelho. Por exemplo, no caso do chuveiro, lembra? Quando a gente trabalha com o chuveiro, que inclusive é assunto desse capítulo, né? Eu não vou trabalhar de novo, você vai ver na hora que sentar para estudar, para ler, que tem resistores importantes. Vai estar lá a lâmpada, que a gente já falou dela, e o chuveiro, que a gente já falou tudo dele. Você vai dar aquela leitura e falar, ah, legal, é assim que funciona, é verdade, tal. Então tem essas observações no capítulo. E o chuveiro trabalha dessa forma, né? Eu vou ligar numa posição, numa chave, aciono um pedaço de resistor, de resistência. Aciono uma outra chave, um pedaço maior. É isso que vai acontecer, né? Aqui, se eu ligar mais de um resistor, em sequência, eu estou aumentando a resistência elétrica do sistema. Só isso. Então, ao invés de pegar esse R1 e fechar aqui no negativo, eu ligo ele no 2. E nesse momento, ninguém ligou. Nesse momento, ninguém está funcionando, ok? Vou ligar o 2 em 3. E o 3 de volta no nosso gerador. No momento em que esse último é ligado no nosso gerador, é que de fato o circuito está fechado, ok? E somente no circuito fechado eu tenho o estabelecimento da nossa DDP no circuito e, portanto, a corrente elétrica circulando, que, por sinal, vai circular aí de mais, né, do maior potencial para menos, o menor potencial. Corrente essa que em física nós vamos chamar de corrente total. Por uma lei chamada lei de Kirchhoff, que a gente vai estudar mais à frente lá nos circuitos complexos, que diz assim: para cada ramo, uma corrente. Se você observar aqui no nosso circuito, nós temos do polo positivo para o polo negativo, apenas um caminho de passagem de corrente elétrica, o que nós chamamos de apenas um ramo, ok? Então, de mais para menos, apenas um ramo para ela transmitir. Se tem um ramo só, uma corrente só. E a corrente que vai circular aqui, ela é total. Tá aí um problema de se ligar as coisas em série, porque os aparelhos não conseguem funcionar segundo a sua corrente própria ou segundo cada um deles com uma corrente específica. Em série, na ligação sequencial, eles são dependentes de apenas uma corrente chamada total. Essa corrente é que sai daqui para tentar alimentar os 3 aparelhos, não importa se eles são iguais ou diferentes, ok? Se os meus aparelhos são diferentes, é uma corrente só. Se eles são iguais, é uma corrente só. E aí a primeira grande lei que nós temos dentro da associação em série, né, é se é uma corrente só, eu tenho uma associação de corrente constante. Se eu cortar o fio aqui, ó, em qualquer um dos pontos, qualquer um dos lugares, ou se um aparelho queimar, o que é um aparelho queimando? Um aparelho queima quando ele
quebra o seu resistor, a sua resistência. Então, se o aparelho 2 queima, seria como acontecer algo desse tipo aqui, ó. Correto? E aí, se o meu aparelho queimou, didaticamente o meu circuito vai abrir. E num circuito aberto não tem DDP, não tem corrente elétrica. Ou seja, o meu circuito inteiro desliga, porque é dependente de uma só corrente, a corrente total. O que significa uma associação dependente? Se um queima, todos os outros param de funcionar na mesma hora, porque o circuito volta a ser aberto, ok? Ah, mas aí a corrente já passou por R1, queimou só R2, não é o 2 e o 3 que para de funcionar porque o R1 já tem corrente? Não. Lembra que o abastecimento de corrente, a corrente não é aquele algo que passa, né? Ah, tá passando aqui, ó, vai ficar passando aqui, não. A corrente é algo que estabelece no circuito inteiro, simultaneamente na hora que eu ligo ele. Então, liguei, a corrente estabelece, ok? O problema é que na hora que eu desligo também, a corrente desestabelece, ela some no circuito inteiro. Com isso, todo mundo para de funcionar, perfeito? Então, essa é a nossa primeira grande propriedade. E para Kirchhoff, ele escreve, asterisco, é uma associação de corrente constante. Vou colocar aqui para você CTE, ok? A nossa abreviação de corrente constante. Dessa forma, a corrente em todos eles, corrente que passa em 1, em 2 e em 3, será igual à corrente total que nós vamos relembrar como calcula já já no nosso circuito. Então, eis uma associação de corrente constante, perfeito? É a primeira grande propriedade da associação em série. E isso, claro, né, vai acontecer por um fator crucial que a gente vai mostrar ali na frente. Mas, resumindo para você, antes de mostrar matematicamente, seria tal qual como se eu tivesse aqui um ramo só, e ao conectá-lo no gerador, gosto sempre de pensar assim, um aparelho só funciona porque ele utiliza uma corrente específica, ok? Muito diferente da sua casa, que é uma associação em paralelo, você sabe, né? Dependendo de casas, tem algumas ligações até mistas, mas vamos deixar o circuito residencial como um grande paralelo. Cada aparelho na sua casa utiliza uma certa corrente, uma corrente específica para funcionar. Quando você chega na sua casa e liga uma lâmpada, por exemplo, né, toca o interruptor e acende a lâmpada, é como se lá para o circuito elétrico a sua casa falasse assim, ó, preciso de 1 ampere para essa lâmpada aqui. Muita gente tem aquele negócio assim, nossa, esse aparelho deve puxar uma corrente, hein? Não sei se vocês já viram isso. Né? Tem muita gente até da roça que fala assim, puxar uma corrente ou puxar uma energia. Né? Então tem muita gente que tem esse costume de dizer dessa forma. E exatamente o que vai acontecer. O meu aparelho vai puxar uma corrente. É porque naquele ramo onde ele está ligado, né, precisa chegar uma corrente específica para ele funcionar. Tem que estabelecer uma corrente ali. Então ele puxa aquela corrente. Só que na sua casa, por ser em paralelo, cada aparelho tem o seu ramo, o seu circuito independente. Se a lâmpada do seu quarto queima, você vai trocar, mas o resto da casa continua funcionando. Porém, aqui, quando eu ligo em sequência todo mundo nesse gerador, é como, padrinho, se eu tivesse apenas um ramo de uma grande resistência. Se você lembrar, a resistência equivalente total aqui é a soma dos resistores, né? Então é como se eu tivesse um ramo total puxando uma corrente. Na hora que você pendura um monte de resistor aqui e conecta o fio entende quanto de corrente precisa para abastecer esse resistor total. Ele não vai olhar para esse circuito e enxergar 3, ele vai enxergar 1, porque o nosso gerador, a nossa fonte geradora, ela só abastece ramos e não resistores, resistências. Ela abastece ramo, grava isso. Então, se aqui eu tenho um ramo só, ela vai abastecer esse ramo. Porém, esse ramo tem 3 resistores. E quando eu tenho 3 resistores, eu tenho
um aumento na resistência, eu tenho uma resistência total que a física chama de equivalente. E para trabalhar com essa resistência equivalente aqui, é simples, é só somar a galera inteira, ok? Então, a resistência equivalente ou total, vamos chamar assim, ó, resistência total ou equivalente, ok? É a soma, o somatório de todos os N resistores que nós temos. Essa é a simbologia do somatório, né? Essa é a simbologia de N resistores, simplesmente é somar. Nesse nosso exemplo, R1 mais R2 mais R3, ok? Essas são as propriedades básicas do nosso circuito elétrico em termos de corrente e resistência. Perfeito? Agora, de forma muito simples, muito matemática, dá para perceber que se a resistência equivalente é a soma de todas as resistências, correto? Eu poderia muito bem escrever assim, ó. Vou fazer aqui embaixo para você de forma aberta, ok? Preste atenção, daqui a pouco a gente vai apagar. REC é R1 mais R2 mais R3. Tudo bem? Se você abrir essa fórmula, como assim, Simon? Eu vou abrir essa fórmula. Lembra que resistência é V sobre I. Você lembra disso? R é V por I. É a primeira lei de Ohm. Se eu abrir isso, quem é a resistência equivalente? Ué, é V por I equivalente, que também é chamado de total, tá? Por isso eu vou utilizar a simbologia total aqui. Quem que é R1? Ah, é V por I. R2 é V por I. E R3 é V por I. E assim sucessivamente, né? Quantos resistores tivermos. Só para mostrar para você que a corrente elétrica que passa em todos eles é uma constante. Se é constante, e mesmo que esteja em fração e numa soma de frações, se está presente em todos os termos, não dá para cortar? O que sobrou para a gente? Ah, Simon, V total igual a V1 mais V2 mais V3 e por aí vai. Ou seja, se a voltagem total que eu tenho aqui no meu gerador, ela é igual à soma das voltagens que cada um recebe, Kirchhoff entendeu que na associação em série, ela tem a corrente constante, mas ela tem a tensão total dividida. É uma associação que nós vamos chamar de dois nomes. Além desses, né, que a gente já compreendeu, é uma associação de corrente constante, está aqui, mas também é um divisor de tensão. Se perguntarem para você, você vai explicar. Divisor de tensão porque quando eu conecto os meus resistores em série, a tensão total é dividida, parte para cada um deles. Em partes iguais, somente se forem aparelhos iguais. Se forem resistores idênticos, de mesma resistência elétrica, sim, né? 60 volts, 20, 20, 20 para cada um, top. Agora, se não tem a mesma resistência, eu tenho que calcular através da equação V igual a R vezes I. Eu vou precisar de alguma forma da corrente que passa no circuito e vou precisar da resistência de cada um deles. Com R e com I, eu tenho a voltagem em cada um deles de forma separada. Então, entender que a voltagem total é dividida, ok? Então, a gente vai chamar de divisor de tensão. Perfeito? É um divisor de tensão porque a voltagem total é dividida em todos os componentes. Aqui eu vou colocar para você, perceba, V1 mais V2 mais reticências, para você entender aí que é uma galera, ok? Quantos tiverem dentro da nossa associação. Essas são as 3 de 4 propriedades básicas que eu vou mostrar para você melhor num exercício já já para você compreender, ok? Alguma dúvida nessa primeira parte? Liguei resistores em série. O que eu sei é que eles comportam como apenas um.
Esse 1 tem resistência total, que é a soma de todas as resistências. Perfeito? Olha que massa. Se eu sei somar tudo, eu tenho a resistência total. Se eu olho para a bateria, eu tenho a voltagem total. Eu posso usar um grande V igual a R vezes I e encontrar a corrente total que tem no circuito. Se o exercício já te deu a voltagem da fonte e já te deu os valores das resistências, a primeira coisa que você tem de cara, além da resistência equivalente total, é a corrente total que passa no circuito. É só fazer quem verri ou verri, né? Para que com a voltagem e a resistência total, eu tenha a corrente que vai passar em cada um deles. Por que é importante a corrente em cada um deles? Porque com a resistência que já foi dada e agora a corrente igual que passa em cada um deles, eu posso fazer R vezes I para cada um e encontrar a voltagem de cada um. Porque VT é a voltagem total. Então, quem VRI total me dá informações totais. Mas se eu quiser saber a voltagem desse cara aqui, V1 igual a R1 vezes I1. V2, R2 vezes I2. V3, R3 vezes I3. Lembre-se que mesmo estando ligados em sequência, tem as suas particularidades, né? Tem as suas individualidades, cada um dos meus resistores. Não à toa, a física pergunta para você como quarta propriedade quando eu conectar em série, quem vai ter a maior potência? Claro, assumindo que são aparelhos diferentes, porque se são resistores iguais, mesma potência. Mas se são resistores diferentes, o fato de ligar numa sequência, porque na sua casa é fato, né? É em paralelo, são independentes. Então, os aparelhos que usam mais corrente elétrica são aqueles aparelhos que têm uma maior potência, que vão gastar mais energia. Só que ligando todo mundo junto aqui, padrinho, como é que funciona? Porque tem aparelho aqui que nem vai funcionar direito, né? Tem aparelho aqui que nem vai funcionar na sua potência máxima, justamente porque ao ligá-los em sequência, a voltagem total aqui é dividida. Pensa comigo só numa situação simples. Lâmpada, você vai comprar no supermercado aí, né? Enfim, lâmpadas para sua casa. Lâmpadas para sua casa, porque tem lâmpada de circuito elétrico com várias voltagens, né? Mas lâmpada para sua casa, ela é 110 volts. Aí você compra as 3 lâmpadas, liga bonitinho em sequência, né? Igual a gente fez aqui, e faz uma tomada delas, como se fosse uma extensão, e liga na tomada da sua casa. Na hora que você ligar na tomada da sua casa, essa fonte geradora vai ter 110 volts. E você vai ligar 3 lâmpadas aqui, iguais ou diferentes, ok? 3 lâmpadas aqui, vamos colocar resistores diferentes, que precisam de 110. E a gente acabou de aprender que na associação em sequência, em série, a tensão é dividida, velho. Então, se aqui tem no máximo 110, eu sei que não vai chegar a 110 para nenhuma delas. Vai dividir isso aqui, vai chegar mucado para cá, mucado para cá, mucado para cá, para que na soma dê 110. Porém, na hora que dividir, padrinho, o que vai acontecer? Na hora que dividir, vai acontecer que, se cada um deles precisava de 110 para funcionar, nenhum deles vai funcionar com a voltagem máxima, ou seja, com a potência certa, com a potência máxima. Vai variar a potência. Mas mesmo dentro dessa potência baixa, qual deles emitiria uma maior potência? A gente também pode descobrir, ok? Dúvidas e pode apagar? Essas 3 primeiras propriedades. Escreve aí para nós, se temos dúvida, se não, alguma pergunta específica. Vocês estão aí? Pode apagar? Pode apagar para geral? Tem alguém copiando aí?
Giovana Luísa, Gustavo, Yara, Dani. Quarta e última propriedade, asterisco, a potência dissipada no circuito, né? Muito importante para nós. Primeiro, entender que a potência total, né? E a gente pode trabalhar com PVI, PRI quadrado, PV quadrado, várias equações, mas uma delas, P, V ao quadrado sobre R, para que você entenda o seguinte, imagina que nosso circuito ali, o nosso circuito anterior, né, a voltagem do nosso circuito se dá através da fonte. Então, se eu não trocar a fonte, eu não troco a voltagem. Então, a gente vai assumir que a voltagem no circuito geralmente é constante, ok? Então, perceba, se a voltagem total é constante, a potência total de um circuito, ela vai depender da resistência total que ele tem. Então, se você viajar comigo, né, imagina, eu tenho aqui uma fonte de 110 volts, ou seja, constante. E aí eu vou pendurar resistores aqui, ó. Você já começa a compreender que à medida que eu vou aumentando a resistência total, aqui eu estou falando em termos totais, tá? Totais. À medida que eu vou pendurando resistores ali, lembra de uma forma muito simples, né? Através de V igual a R vezes I, sendo a voltagem total constante, se você for pendurando um monte de resistores aqui, o circuito não vai dar conta, né? Essa bateria ela não vai dar conta, essa fonte, de fazer a galera trabalhar. Então a tendência é que à medida que eu vou pendurando coisas aqui, o meu circuito trabalhe cada vez menos, ou seja, a potência dele caia. Eu não aumento o rendimento, o trabalho dele, sim, diminuo. Né? Para você ter uma ideia também, tendo a voltagem constante, aumentando a resistência total, aqui é total, total, total. A corrente vai diminuir, já que a minha voltagem é constante. Então, se aqui é um produto, se eu aumento a esquerda, tenho que diminuir a direita para manter uma voltagem total constante. Por isso, se cai a corrente, lembra aqui até do chuveiro, né? Se eu aumento a resistência, ligava lá naquela chave maior, né, a chave 3, se eu aumento a resistência elétrica, cai a corrente, cai a potência, o chuveiro esquentava até menos, né, o banho ficava morno. Olha que doideira. Então, dizer para você aqui de forma total, geral, que se a resistência aumenta, a potência total do circuito tende a diminuir, ok? Olhando de forma unitária, de forma individual, olhando de forma individual, você pode pensar assim: a diferença em cada um dos meus resistores aqui em série, né, pode estar na resistência deles e na voltagem, correto? Porque a corrente é constante. Olha lá, I, I, I. Então, de forma bem simples,
Você pode, utilizando outra equação, lembre-se, eu estou utilizando equações aqui que me permitem trabalhar com proporção, né? E a matemática ensina para você que para que se tenha proporção é preciso uma constante de proporcionalidade. Então tem que ter uma constante, correto? Então, olhando para aqui, eu tenho P, R, I ao quadrado, uma equação de potência dissipada, a corrente é constante. Então dá para perceber aqui de forma individual no circuito que vai trabalhar mais, vai ter maior potência aquele que tiver a maior resistência elétrica, independente dos outros. Ah, como assim? Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4 resistores. Liguei a galera toda em série. O que vai acontecer com a potência total? Vai dar uma caída. Mas dentro dessa potência eu tenho 1, 2, 3, 4 potências. A soma delas vai dar a potência total. Qual desses caras tem a maior potência? Aquele que tem a maior resistência, ok? Maior potência para o de maior resistência. Isso funciona sempre? Não, isso funciona em circuitos em série. Isso é só para série, para mais nada. Então, maior potência para maior resistência. Show? Essa é a nossa última propriedade. Aqui na nossa primeira equação, lembrar que o V total, que é a nossa constante, tá? Aqui eu marquei o I como constante, aqui eu não marquei o V como constante. Topzera? Podemos apagar? Você pega comigo na página 142 da sua apostila. Nós temos um exercício número 3, que diz assim, vou ler aqui para baixo aqui, ó. Atualmente são usados LEDs na iluminação doméstica, LEDs são dispositivos semicondutores. Okay? Na figura há um circuito de alimentação de um LED, para que um LED funcione de 8 watts, que opera com 4 volts, tem que ter um resistor ligado próximo a ele, sendo alimentado por uma fonte de 6 volts. Então, colocando para a gente aqui o nosso circuito, o que nós temos é isto aqui. Uma fonte de 6 volts, uma associação em série e um LED usando 4 volts. E um LED operando com 8 watts. A primeira coisa que eu sei é que, sendo um circuito em série, portanto, a DDP é dividida, se aqui tem 4, sobrou 2 volts para a resistência. E ele quer saber qual é o valor da resistência para que o LED opere daquela forma. Então, eu preciso de R. Porém, eu só calculo R se eu tiver o I, a corrente. Mas olha que legal, a corrente que passa aqui não é a mesma que passa aqui? Porque é uma série, então eu posso calcular a corrente que passa nesse cara para encontrar a corrente aqui e achar a resistência. E aqui ficou suave, porque eu tenho potência e voltagem. Eu posso trabalhar direto com o PVI, direto, ok? De forma que a potência é 8, a voltagem é 4, e por isso a corrente que passa nele vale 2 amperes. Logo, se eu tenho 2 amperes aqui, eu tenho 2 amperes aqui também.
E por isso, a resistência do nosso carinha, V por I, será a voltagem dele, 2 volts, dividido pela corrente que passa ali, 2 ampere. Ou seja, 1 ohm na cabeça, a resistência elétrica do nosso circuito número 3, que alimenta, obviamente, né? Alimenta não, né? Que permite o funcionamento do nosso LED. Quem alimenta é a fonte de 6 volts. Resumindo, a fonte de 6 volts deixa 4 para o LED, sobra 2 para a nossa resistência elétrica. Para calcular R, você precisa da corrente, né? V igual a R vezes I, mas por ser uma associação em série, a corrente é constante. Perfeito? Por isso, descobrindo a corrente do LED, nós temos a corrente da resistência elétrica. Top, né? O brilho de uma lâmpada tem relação com potência, ok? Potência. Potência é brilho, potência é trabalho. No caso de uma lâmpada, brilho e tal. Se a voltagem é maior, a potência também é maior? Depende, ok? Na associação em série, sim. Em série, sim. Só em série.